Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje estamos em mais um episódio, hoje o 18º episódio, 18º dia em que estaremos peregrinando, caminhando pelas Escrituras neste Café com Bíblia especial de Natal até o dia 25, quando veremos o advento, o nascimento do nosso Senhor e Salvador, mas estamos agora acompanhando os pilares, os alicerces que deram a possibilidade para o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nisso que nós chamamos de Natal, a comemoração do Natal. Eu quero continuar com vocês a história de onde nós paramos. Davi, ele assume o trono de Israel. Davi, ele como um ascendente, como aquele, talvez o mais importante da família de Jesus Cristo, pois foi o maior rei de Israel, já sendo aí um tipo de rei comparável, comparável em sua linhagem com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a importância de Jesus ser da linhagem de Davi, pois quando é comunicado a todos que Jesus é da linhagem de Davi, passam a observar Jesus de uma forma diferente, pois ele era de uma linhagem real, da mais importante linhagem real de Israel. Davi então assume o trono após a morte de Saul. Ele consegue ali unir as várias cidades que estavam separadas por causa da péssima administração de Saul, e começa ali um reinado no sentido de derrotar os seus adversários e instituir, portanto, uma paz em Israel. Mas entre a perseguição de Saul até os últimos dias da vida do rei Davi, nós vamos ver, meus irmãos, lá no livro que chamamos Livro de Salmos, vários e vários salmos de Davi. Quase todo o livro de Salmos são salmos do rei Davi, ou são salmos ainda daquele que ainda não era o rei Davi e que estava sendo perseguido por Saul. Vemos ali salmos que vão dar grande ênfase num futuro Messias, no futuro Salvador, que são os salmos que nós chamamos de salmos messiânicos, salmos que falam de um futuro rei perfeito, eterno, bom, amoroso. Davi, ele fala a respeito da imagem do bom pastor no Salmo 23, trazendo à tona uma futura imagem de um pastor que será perfeito, de um pastor digno, de um pastor que cuidará de forma perfeita das suas ovelhas. Assim, então, Davi, durante grande parte da sua vida, ele escreve esses salmos, que são salmos de adoração, são louvores, mas também são orações que Davi fez ao Senhor, são poemas que Davi entoou a Deus, cânticos de peregrinação, quando o povo se movimentava das cidades até Jerusalém, até o lugar onde eles iriam oferecer seus sacrifícios, comemorar as festas instituídas por Deus. Então vemos, meus irmãos, no livro de Salmo ali, uma grande parte da vida de Davi, um grande testemunho da vida de Davi. Vemos ali por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque vemos ali no livro de Salmos, vemos o coração de Davi derramado diante do Senhor. E não à toa, considerado, portanto, o maior rei de Israel, por conta não só do seu excelente reinado, mas também da sua grande intimidade com Deus, que o levou a entoar tanta adoração, tanta oração, de forma que hoje nós fazemos a leitura do Salmo e parece que nós estamos vivendo aquilo ali que Davi viveu, né? Quando estamos passando por momentos de aflição, por momentos de dor,
quando o ser humano passa por momentos em que está em pecado, nós olhamos para os salmos de Davi e eles nos abraçam, eles nos completam, eles falam ao nosso coração e nós, via de regra, fazemos até aquelas mesmas orações e cantamos os mesmos louvores que Davi registrou ali em Salmos. Assim, grande parte de Davi, da vida de Davi, melhor dizendo, foi escrevendo esses salmos, foi se dedicando à adoração, ao louvor e às orações ao Senhor, mas Davi também passou por grandes percalços na sua vida, na sua história como rei, com as muitas guerras, mas também na sua vida familiar, pois ele trouxe desgraça para sua própria família, em que pese ter sido um rei capacitado, inteligente, cheio do Espírito Santo, Davi, por outro lado, com a sua família, Davi pecou, Davi errou, Davi foi um péssimo pai. E tudo isso, meus irmãos, oriundo de um pecado, um grave pecado que Davi cometeu em sua história com Batseba, onde ele coloca Urias, o marido de Batseba, na frente de batalha para que ele viesse a morrer e Davi então não viesse a passar a vergonha de ter engravidado a mulher de um dos seus homens de confiança, de um de seus comandantes. Davi então comete esse pecado. Esse filho, ele nasce morto. Davi se arrepende amargamente do que fez, mas os resultados desse pecado de Davi viriam sobre a sua casa e Deus prometeu que nunca mais a espada sairia da casa de Davi, o sangue seria derramado na casa de Davi. E vemos isso, meus irmãos, nas histórias dos seus filhos, vemos isso na própria vida de Absalão, que tentou tomar o trono de Davi, tomou as mulheres, as concubinas de Davi, fez seu pai passar grande vergonha em Israel, tudo por causa do pecado de Davi. Então chegamos, meus irmãos, depois de tantas aventuras e desventuras de Davi, chegamos então no primeiro livro de Reis, que nos conta, logo ali no início, capítulos 1 e 2, nos conta o final da vida de Davi. Davi teve um filho com Batseba chamado Salomão, mas um outro filho tentou usurpar o trono de Salomão, que foi Adonias. Mas Davi, junto com Batseba, junto com Natã, Davi então resolveu tudo isso e proclamou ao seu filho Salomão como rei, ou como futuro rei de Israel. Davi fecha seus olhos, Davi descansa no Senhor, e aí então Salomão assume o trono, e isso vai ser o nosso próximo episódio. Vamos continuar essa dinastia da família de Jesus, agora não mais com o grande personagem Davi, mas agora com um personagem chamado Salomão, e veremos o que Salomão fez, tudo o que aconteceu em Israel, a divisão dos reinos, até, portanto, o cativeiro, e dentro de todo esse período dos reis, as profecias, os vários profetas que se levantaram e profetizaram a vinda de um Senhor, de um Salvador futuro, que traria redenção e remissão dos pecados de Israel. Ah, Senhor, gratos somos a Ti, pois a Tua palavra é maravilhosa. Tua palavra é um bálsamo para nós, e ela nos ensina, Senhor, nos mostra toda a história do Teu povo, que serviu de base, de pilar para o nascimento do Salvador. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã, seja com eles nesse dia, Pai, é o que eu te peço, e a Senhora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.